Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafaela Sionek, professora de Processo do Trabalho aqui do Aprova Concursos e juntos nós vamos iniciar aqui uma revisão de Processo do Trabalho para a nossa prova do TRT da 2ª região do estado de São Paulo, capital. Nesse caso aqui, falando aqui nas nossas aulas, nós vamos aqui, nessa única aula, tratar de toda a revisão de processo do trabalho, ou melhor, dos pontos principais que podem aparecer na nossa prova. E para a gente fazer uma revisão geral, nada melhor do que a gente olhar a linha do processo do trabalho e ir falando e destacando os pontos importantes, então, que podem aparecer na nossa prova, principalmente e especialmente aqui, considerando as alterações promovidas com a reforma trabalhista. Bom, vem comigo então aqui na nossa tela. Quando a gente fala de processo do trabalho, a gente tem que imaginar que o processo ele é uma linha. E nessa linha aqui, ele vai se desenrolando. Isso quer dizer, vão acontecendo atos processuais ao longo dessa linha. Acontece que para que essa linha ocorra e para que a gente tenha essa sequência de atos processuais, alguém precisa dar o start, ou seja, alguém precisa provocar o judiciário. Isso quer dizer, então, que alguém precisa ajuizar uma reclamatória trabalhista. Essa reclamatória trabalhista, antes do seu ajuizamento, a gente vai ter que olhar aqui quais pontos. Nós teremos que olhar, em primeiro lugar, a competência territorial e também a competência material da Justiça do Trabalho. A competência territorial fica por conta do artigo 651 da CLT, isso quer dizer o local do ajuizamento da sua reclamatória trabalhista, e a competência material aqui é uma competência no que diz respeito às matérias que podem ser tratadas perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, o que você pode submeter ao crivo da Justiça do Trabalho ou não. O artigo 651 da CLT, ele demanda que a regra do ajuizamento de uma reclamatória trabalhista é onde? É no local da prestação dos serviços. Então, de start, aonde que eu vou com a minha reclamatória trabalhista? Eu vou no local da prestação dos serviços. Mas se eu for um agente ou viajante comercial, eu vou propor a minha reclamatória trabalhista na sede ou filial a que eu esteja subordinado a esta empresa. Na falta de sede ou filial na qual eu estou subordinado aqui, eu posso ajuizar a reclamatória trabalhista no meu domicílio. Ou seja, é uma exceção à regra do caput do artigo 651 da CLT. Só que essa competência territorial de local onde eu ajuizo a minha reclamatória trabalhista, ela é uma competência o quê? Ela é uma competência relativa. Isso quer dizer que se eu ajuizar uma reclamatória num lugar distinto daquele, que não o da minha prestação de serviços, e a outra parte, o reclamado aqui, não apresentar a exceção de incompetência nos termos do artigo 801 da CLT, esta competência diz-se prorrogada. Isso quer dizer que o juiz que até então era um juiz incompetente para processar e julgar essa reclamatória trabalhista, ele passa a ser competente aqui. Ok? Então, se eu não observo o artigo 651, por se tratar de competência relativa, esta fica prorrogada. Só que além da competência territorial, a gente tem que analisar a competência material. E aqui fica tranquilo. A Justiça do Trabalho, com a emenda constitucional 45 de 2004, passou a ser competente para processar e julgar todas as ações oriundas decorrentes da relação de trabalho. Ok? Só que essa competência material é uma competência absoluta, ou seja, ela pode ser reconhecida aqui, conhecida em qualquer grau de jurisdição e trata-se de matéria de ordem pública. Ao contrário da competência territorial, que é alegada em sede de exceção de incompetência aqui, ou seja, em sede de quando da apresentação da contestação, observado o prazo do artigo 801 da CLT, a competência material, a competência absoluta aqui, ela vai ser tratada em sede de preliminar de mérito na contestação. Ok? Então lá, a gente vai, com o ajuizamento da reclamatória trabalhista, dar andamento à marcha processual aqui. Só que essa reclamatória trabalhista, ela pode ser escrita ou ela pode ser verbal. Lembrando agora que
Quando eu falo de distribuição da reclamatória trabalhista, o artigo 840 da CLT trouxe a necessidade de liquidação dos valores no que diz respeito à reclamatória trabalhista. Isso quer dizer que eu preciso fazer o quê? Isso quer dizer que eu preciso apurar valores, ou seja, quanto eu estou devendo de cada um aqui desses valores. Então, liquidação dos valores aqui, ok? Além do pedido ser certo e determinado. Agora, a reclamatória trabalhista pode ser distribuída de forma verbal. Uma vez que eu faço a distribuição de uma reclamatória trabalhista verbal, o reclamante aqui, ele vai ter o prazo de 5 dias após a distribuição para redução a termo desta reclamatória trabalhista, ok? Isso quer dizer que, contados da data da distribuição de uma reclamatória trabalhista verbal, o reclamante aqui, ele tem um prazo de 5 dias para reduzir essa reclamatória trabalhista a termo. Se ele não faz essa redução da reclamatória trabalhista a termo aqui, dentro do prazo de 5 dias, vai operar um efeito que nós chamamos de perempção. A perempção dentro do processo do trabalho é quando o autor fica obstado aqui de ajuizar uma nova reclamatória trabalhista dentro do prazo de 6 meses. Então, se eu distribuo uma reclamatória trabalhista verbal e não venho a reduzir a termo dentro do prazo de 5 dias, ocorre a perempção, nos termos do artigo 731 da CLT. Isso quer dizer que o autor estará impedido, durante o prazo de 6 meses, do ajuizamento da de nova reclamatória trabalhista. Porém, a perempção também é verificada numa segunda situação. Quando? Nos termos do artigo 732, quando o autor, o reclamante aqui, der causa a 2 arquivamentos consecutivos, para o ajuizamento da terceira, ele fica aí impedido também durante o prazo de 6 meses. Rafaela, quando eu ajuizo uma reclamatória trabalhista e vou ajuizar novamente? Isso quer dizer, por exemplo, quando ele dá causa ao arquivamento, isso quer dizer que ele deixa de comparecer à audiência inicial. Quando ele deixa de comparecer à audiência inicial, qual é a consequência aqui para o reclamante? A consequência é o arquivamento dos autos. Porém, agora, com a reforma trabalhista, ele terá o prazo de 15 dias aqui para comprovar o seu não comparecimento na audiência inicial aqui, por um motivo justo, legal. Isso quer dizer que ele não pode inventar. Por um motivo justificável, legalmente, ele tem que verificar e justificar a sua ausência aqui na audiência inicial, sob pena de arquivamento dos autos e a condenação do reclamante ao pagamento das custas e honorários, das custas processuais, desculpa, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ok? Então, olha só, quando eu falo aqui da questão da reclamatória trabalhista verbal, a gente vai verificar a perempção se esse prazo aqui não foi observado. Porém, vamos supor que nada aconteceu e houve o ajuizamento da reclamatória trabalhista. Quando eu tenho o ajuizamento de uma reclamatória trabalhista aqui, o que acontece? Nos termos do artigo 841, ele quem? O servidor. O servidor aqui terá um prazo após a distribuição dentro de 48 horas. Para o quê? Para expedir uma notificação ao reclamado para comparecer em audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias do recebimento da notificação. Bom, encaminhada a notificação, presumindo aqui o seu recebimento nos termos da súmula 16
do TST aqui, é designada, então, a audiência inicial. A audiência no processo do trabalho, em regra, seria uma audiência una. Isso quer dizer que todos os atos ocorram aqui num único momento. Porém, é comum que essa audiência seja bipartida. Isso quer dizer que a gente verifique uma audiência inicial e uma audiência de instrução aqui. Nesse caso, quais são as consequências e o que eu vou verificar em cada uma dessas audiências? Olha só. A regra, então, quando eu falo da audiência, é que essas audiências sejam bipartidas no processo do trabalho. Quando eu falo de audiência bipartida aqui, eu tenho a audiência inicial e a audiência de instrução. No que diz respeito à audiência inicial aqui, o não comparecimento do reclamante, como nós vimos, vai importar o quê? Vai importar no arquivamento dos autos. Se o reclamante deixa de comparecer na audiência inicial, arquivamento, com a condenação no pagamento das custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Porém, com a reforma aqui, ele terá o prazo de 15 dias para apresentar um motivo legal da sua ausência na audiência, ok? Agora, se é o reclamado que deixa de comparecer na audiência inicial, qual é a consequência? Aplicação dos efeitos da revelia e confissão ficta. Toma cuidado que o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT estabelece que, ainda que ausente o preposto ou o reclamado propriamente dito na audiência inicial, o advogado, se estiver presente, poderá entregar a contestação e os demais documentos. Cuidado que a entrega da contestação e dos documentos que a acompanham não afastam os efeitos da revelia e da confissão. A possibilidade aqui é que o juiz vai receber. E a determinação, o juiz não vai ficar facultado se ele vai receber ou não. Não, eu posso entregar a contestação e mais ainda os documentos que a acompanham se o reclamado estiver ausente. No entanto, ainda assim é aplicado aqui a situação de revelia e confissão ficta. Tá, mas agora se for numa audiência de instrução. A audiência de instrução é aquela que a gente realiza a colheita da prova. Isso quer dizer, quando eu tenho depoimento das partes, a oitiva das testemunhas aqui. Se reclamante ou reclamado deixam de comparecer à audiência de instrução, na qual deveriam prestar o depoimento aqui, a consequência é a aplicação da confissão ficta, que é justamente a confissão em relação à matéria de fato em relação à outra parte. Porém, uma questão que nós precisamos guardar da audiência é o rito da audiência. Por quê, Rafaela? Porque na nossa prova, muitas vezes é cobrado o rito da nossa audiência. De que forma? Qual é o rito da nossa audiência? Em primeiro lugar, eu tenho a abertura da audiência. Em segundo lugar, eu tenho a primeira tentativa conciliatória. Por fim, eu tenho a apresentação da defesa oral, a leitura da defesa, se não dispensada, ou ainda a defesa pode ser oral com prazo de 20 minutos. Ainda, apresentada a defesa, a gente vai ter a produção de provas, que é o depoimento das partes, a oitiva das testemunhas aqui. 5, nós teremos as razões finais. 6, a segunda tentativa de conciliação. E 7, sentença. Toma cuidado que se aqui, nessa segunda tentativa conciliatória, não for observada, pode levar a
nulidade processual. Ou seja, se a gente não observar aqui, ou se o juiz não conceder aqui a segunda tentativa conciliatória, ao final da apresentação das razões finais, que podem ser orais ou ainda com muito custo remissivas, se o juiz não oferta a segunda tentativa conciliatória, nos termos do artigo 850 da CLT, isso implica em nulidade absoluta aqui, ok? Bom, a defesa agora com a reforma trabalhista, ou seja, a nossa contestação aqui, ela deve ser apresentada até a audiência. Nos termos do artigo 847 da CLT. Porém, após a audiência, seja a audiência inicial, seja a audiência de instrução aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer a prolação da sentença. Na sentença aqui, quando da publicação da sentença, nós temos dois caminhos. Quando da publicação da sentença aqui, o que vai acontecer? Eu tenho dois caminhos. O primeiro caminho é o trânsito em julgado, ou seja, passou o prazo de 8 dias para a interposição do recurso e a parte não apresentou o recurso. No entanto, pode ser que dentro do prazo de 8 dias aqui, a parte tenha apresentado o recurso. E qual é o recurso cabível da sentença do juiz do trabalho? O recurso cabível é recurso ordinário. Tá, mas Rafaela, quais são os recursos dentro do processo do trabalho? RO, RR, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos ao TST, embargos de declaração, recurso extraordinário e RO em ação rescisória. Esses são os recursos dentro do processo do trabalho. RO, RR, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos ao TST, recurso extraordinário e RO em ação rescisória. Então, quais são os recursos do processo do trabalho? RO, RR, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos ao TST, embargos de declaração, recurso extraordinário e RO em ação rescisória. São esses os recursos dentro do processo do trabalho. Os recursos do processo do trabalho, eles possuem, assim como o agravo de instrumento, um duplo juízo de admissibilidade desse recurso aqui. Isso quer dizer que eu vou primeiro para o juiz, que vai efetuar o primeiro juízo de admissibilidade e depois as razões recursais serão encaminhadas para o TRT, que vai realizar o segundo juízo de admissibilidade aqui. Bom, para a interposição do recurso, a gente precisa cumprir uma série de pressupostos de admissibilidade. E esses pressupostos de admissibilidade dividem-se em pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Todos esses pressupostos eu preciso preencher quando da interposição do meu recurso. Os pressupostos intrínsecos do recurso, eles se referem à parte que está recorrendo. Você não vai conseguir, então, verificar esse pressuposto olhando simplesmente para o recurso. Você vai ter que olhar para quem está recorrendo. Quais são os pressupostos intrínsecos, então, do recurso? Interesse da parte, capacidade da parte, legitimidade da parte, ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer da parte, ok? Então, os pressupostos intrínsecos estão ligados a quem está recorrendo. Já os pressupostos extrínsecos do recurso, eles estão ligados, na verdade, à folha dos recursos apresentados. E quais são esses pressupostos extrínsecos, então? Tempestividade, preparo, que se refere a depósito recursal e custas processuais, regularidade de representação e regularidade formal. Tempestividade. A regra no processo do trabalho é que os recursos sejam apresentados dentro do prazo de 8 dias.
8 dias. Qual é o prazo para apresentação de regra geral dos recursos no processo do trabalho? 8 dias. Embargos de declaração, 5. Recurso extraordinário, 15 dias. Por quê? Porque o recurso extraordinário não é um recurso do processo do trabalho, ele é um recurso de natureza constitucional. Está previsto para nós ali no artigo 102, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Prazo, então, de 15 dias. Embargos de declaração de 5 e os demais aqui são 8 dias. Esses dias são contados de que forma agora? Dias úteis. Os prazos no processo do trabalho são computados em dias úteis. Preparo diz respeito a pagamento de custas processuais e depósito recursal. Se você não efetua o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, o seu recurso será julgado deserto, ou seja, não foi realizado o preparo. No entanto, se você efetuou o pagamento das custas processuais e do depósito recursal, porém num valor insuficiente, ou seja, menos do que você deveria ter recolhido aqui, você será intimado para regularizar o depósito recursal ou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo de 5 dias, sob pena de deserção aqui. Custas processuais. Qual será o valor das custas processuais? O valor das custas processuais aqui será no importe de 2% do valor da condenação, do valor do acordo ou do valor arbitrado pela sentença pelo juiz, ok? Nesse caso aqui, 2%, quem paga as custas processuais no processo do trabalho? A parte sucumbente. Quem perdeu alguma coisa paga custas. Então, a parte sucumbente aqui vai ser a parte que estará incumbida no recolhimento das custas processuais. Lembrando que agora, com a reforma trabalhista, a gente tem um limite para pagamento das custas processuais. O valor mínimo é R$ 10,64 e o máximo aqui para pagamento das custas é 4 vezes o limite do teto dos benefícios gerais da Previdência Social, ok? Esse é o limite máximo do pagamento das custas. Já o depósito recursal, ele tem uma outra função dentro do processo do trabalho. Para que eu faço o depósito recursal? Qual é a natureza do depósito recursal? O depósito recursal tem natureza de garantia de juízo. Bom, se ele tem natureza de garantia do juízo, quem faz depósito recursal é o empregador. Quem faz depósito recursal é o empregador. Empregado não faz depósito recursal, ok? Bom, além desses pressupostos extrínsecos, alguns recursos aqui possuem pressupostos específicos de cabimento dos recursos. Que pressupostos são esses? Por exemplo, recurso de revista, embargos ao TST, são recursos de natureza extraordinária, assim como o recurso extraordinário. Isso quer dizer que, além desses pressupostos, eles vão exigir de nós o pré-questionamento da matéria e ainda se eu estou dentro das hipóteses específicas de cabimento desse recurso. Pré-questionamento quer dizer o quê? Que a matéria tem que ter sido tratada, abordada aqui no acórdão impugnado, ok? E, dentro das hipóteses específicas de cabimento, artigo 896 para o RR, artigo 894 para os embargos ao TST de divergência aqui, e também súmula 353 do TST, e recurso extraordinário no artigo 102, inciso 3º, ok? Mas, além dos recursos, pode ser que o meu trâmite processual seja aqui de trânsito em julgado. Isso quer dizer, ninguém apresentou o recurso e aí o meu processo transitou em julgado. O processo transitando em julgado, com uma sentença condenatória aqui, inicia-se a fase de liquidação, onde nós vamos o quê? Nós vamos calcular, nós vamos apurar os valores devidos aqui. Isso quer dizer que a liquidação, ela pode ocorrer por artigos, por arbitramento aqui ou por cálculos, ok? Isso quer dizer que pode ser pela parte, por perito ou quando depender de documento para sua apuração. Bom, nesse caso, vamos supor que foi realizado por um perito, por um contador. Quando os autos vão para o perito e eles retornam,
O juiz agora, em razão da reforma trabalhista, ele está obrigado a conceder um prazo comum de 8 dias para as partes se manifestarem sobre os cálculos apresentados sob pena de preclusão. Apresentada a manifestação aqui, a União continua com prazo de 10 dias para a manifestação a respeito das contribuições previdenciárias. Apresentado aqui a manifestação, o juiz vai proferir a decisão de liquidação. Isso quer dizer que ele vai homologar os cálculos apresentados. Homologando os cálculos apresentados, ele vai expedir aqui um mandado de citação e penhora, para que a parte pague o valor devido, garanta um juízo dentro do prazo de 48 horas ou indique bens à garantia do juízo. A ideia aqui é garantir o que está devido, ou melhor, o valor que foi apurado aqui, sendo concedido na sentença. Nesse caso aqui, o processo não vai sair daqui enquanto não tiver a garantia integral do juízo. É somente com a garantia integral do juízo que a parte pode oferecer embargos à execução dentro do prazo de 5 dias contados da data da intimação da penhora que garantiu o juízo, ou ainda a outra parte pode apresentar impugnação à liquidação. Apresentado aqui embargos à execução e impugnação à liquidação, nós teremos a sentença na execução. Aí sim, da sentença na execução cabe agravo de petição. Cuidado, que o agravo de petição é um dos recursos aqui também que possuem um pressuposto específico. No caso do agravo de petição, nós precisamos aqui delimitar valores e matérias a serem tratadas. Isso quer dizer que eu tenho que falar do valor que eu estou tratando e das matérias que são objetos do meu agravo de petição, ok? Da decisão do TRT em sede de agravo de petição, qual é o caminho? Cabe recurso de revista. A questão é que o recurso de revista na execução aqui é só quando ofender a Constituição, ok? Com isso, então, finalizamos a nossa revisão, nosso bate-papo direto aqui com o processo do trabalho e eu quero desejar a todos vocês uma excelente prova, que vocês obtenham aí a nossa e tão sonhada e esperada aprovação e contem comigo, especialmente no que for preciso e necessário para chegar à conquista da sua aprovação. Pessoal, um grande beijo, um abraço apertado para todo mundo, uma boa sorte, uma excelente prova para cada um de vocês. Até mais!